Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? Eu sou Marcelo. Este é o nosso canal com a palavra Small, um canal de devocional bíblica, onde nosso propósito é estudarmos livro por livro. Estou de volta com 1 Coríntios. Quarta-feira passada era para eu ter finalizado 1 Coríntios com vocês. Estamos organizando, né, o que eu já preguei na igreja para vocês estarem acompanhando o mesmo texto de estudo, que hoje será em 1 Coríntios 14, 26 a 40. Só que na quarta-feira passada, que eu iria concluir essa parte com vocês, eu acabei lançando um vídeo promocional, onde eu irei sortear um ingresso para Fiel Jovens já de 2025. Então agora estamos de volta com o estudo em 1 Coríntios. Então nós vamos ver a vinheta e depois da vinheta o estudo, que é o que mais interessa. A vinheta já rodou, nós vamos dar sequência então nesse texto de 1 Coríntios, capítulo 14, versículos 26 a 40, num contexto maior, onde nós podemos observar que Paulo, desde o início, tem exortado os cristãos diante das divisões, diante dos pecados cometidos, coisas que aconteciam até entre eles, que não aconteciam nem entre os pagãos, e aqui ele faz essa exortação geral, e nós temos nesse contexto da questão dos dons, onde ele exorta com relação aos dons, onde pessoas queriam ter dons com mais evidências. Eu já expliquei para vocês que eu sou cessacionista, ou seja, alguns dons que aqui são citados para mim já cessou. Dentro desse contexto geral, na época, contexto histórico da época, Paulo faz essa apresentação dos dons, não necessariamente excluindo a execução dos mesmos, mas trazendo uma exortação quanto às escolhas dos dons, porque eram dons que estavam muito em evidência e muitas pessoas queriam esses dons. E aí Paulo faz a exortação geral, informando que independente, né, no contexto geral, independente do dom atuado, tem que ser com amor e para a edificação do próximo, e não para si mesmo. E aí Paulo faz nesse contexto, inclusive, que entre línguas e profecias, que seja profecia, porque quem fala em línguas edifica a si mesmo, e quem profetiza edifica ao outro, à igreja. E aí, nesse contexto geral, nessas instruções de Paulo, nós temos o estudo de hoje que significa ordem no culto. Então, nós vamos ler 1 Coríntios, capítulo 14, 26 a 40. Diz assim na minha versão NVI. Portanto, que diremos, irmãos? Quando vocês se reúnem, cada um de vocês tem um salmo, ou uma palavra de instrução, uma revelação, uma palavra em uma língua ou em uma interpretação. Tudo seja feito para a edificação da igreja. Se, porém, alguém falar em língua, devem falar 2, no máximo 3, e alguém deve interpretar. Se não houver intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Tratando-se de profecias, falem 2 ou 3, e os outros julguem cuidadosamente o que foi dito. Se vier uma revelação a alguém que está sentado, cale-se o primeiro, pois vocês todos podem profetizar, cada um por sua vez, de forma que todos sejam instruídos e encorajados. O espírito dos profetas está sujeito o espírito dos profetas está sujeito aos profetas, pois Deus não é Deus de desordem, mas de paz. Como em todas as congregações dos santos, permaneçam as mulheres em silêncio nas igrejas, pois não lhes é permitido falar, antes permaneçam em submissão, como diz a lei. Se quiserem aprender alguma coisa, que perguntem a seus maridos em casa, pois é vergonhoso uma mulher falar na igreja. Acaso a palavra de Deus originou-se entre vocês? São vocês o único povo que ela alcançou? Se alguém pensa que é profeta ou espiritual, reconheça que o que estou escrevendo a vocês é mandamento do Senhor. Se ignorar isso, ele mesmo será ignorado. Portanto, meus irmãos, busquem com dedicação o profetizar e não proíba o falar em línguas, mas tudo deve ser feito com decência e ordem. Oremos. Pai Santo, Tu és soberano, maravilhoso. Nós rendemos graças a Ti, Pai. Que o Senhor nos conduza em mais um estudo e que nós sejamos mais parecidos contigo. É a oração que eu faço em nome de Jesus. Amém. Então, como eu já falei nesse contexto, nós vamos agora para as pequenas divisões que eu costumo fazer. A primeira parte está nos versículos 26 a 28. Ordem quanto ao falar em línguas. Então, só para a gente finalizar, como eu sempre digo para vocês em 1 Coríntios, são textos que eu prego na minha igreja, quando eu tenho oportunidades, e a mensagem leva entre meia hora, 40 minutos, mais ou menos por aí. E aqui eu estou tentando enxugar ao máximo para ficar em 10 minutos, em média 10, 15 minutos,
Então, muita coisa pode ficar para trás, vocês fiquem à vontade para comentar aqui e perguntar, tá bom? Mas nesse contexto geral, quando Paulo traça essa ordem diante do falar em línguas, em nenhum momento Paulo está proibindo o falar em línguas. Então, para que fique claro desde o início, eu sou cessacionista, hoje eu creio que não existe mais o dom de línguas como algo a ser buscado, mas no contexto ainda naquela época, Paulo está falando, olha só, são dons que todos buscam, no entanto, precisa ter ordem. Se um falar, os outros têm que esperar. Se vocês falam em línguas, que tenham intérprete para que outras pessoas entendam o que vocês estão falando. Então, Paulo não está cancelando o falar em línguas. Ele está pondo ordens para que nem todos comecem a falar em línguas. Como nós já vimos no estudo passado, se alguém entrar na igreja e todos estiverem falando em línguas e ninguém estiver interpretando nada, quem chega de fora não vai fazer diferença alguma entre a igreja e o mundo, porque vão achar que são todos loucos. Por isso que o Paulo dá essa ordem de organização no culto, para que se alguém falar em línguas, que cada um espere a sua vez, que no máximo 2 ou 3 falem somente, para que não haja uma desordem. E se alguém falar em línguas, que haja intérprete para que os outros também entendam, porque o objetivo não é edificar a si mesmo, mas edificar ao próximo, edificar a igreja. Então Paulo traz esse contexto maior com relação ao falar em línguas. Nos versículos 29 até o 33, parte A, nós temos uma ordem quanto à profecia. Então, mais uma vez, eu, Marcelo, sou cessacionista. Eu entendo que a profecia hoje não é algo a ser buscado, porque nós já temos a profecia maior, que é a vinda de Cristo para levar a sua igreja. Mas se naquela época ainda tinha uma busca pela profecia, que também haja ordem. Se alguém profetizar, o outro cale-se. Que sejam também só 2 ou 3, para que também não fique todo mundo querendo profetizar e todo mundo querendo falar, que seja somente 2 ou 3. E que aqueles que estão ouvindo a profecia sejam pessoas que vão observar e avaliar essas profecias. Porque nós precisamos conhecer também se a profecia vem de Deus ou de Satanás. Porque muitos falsos profetas viriam, já está escrito isso. Então, lá naquele início já tinham falsos profetas profetizando em nome de Satanás e não de Deus. Então, o que Paulo fala? 2 ou 3 profetizam também. Se um levantar para profetizar, o outro baixa para ouvir também. Mas no contexto geral, Paulo fala, se existe aquele que está profetizando, os outros devem avaliar. É o que nós podemos observar aqui a partir do versículo 29. Tratando-se de profecias, falem 2 ou 3, e os outros julguem cuidadosamente o que foi dito. Ou seja, pelos frutos da sua profecia. Está se cumprindo? Isso de fato faz parte de um propósito de Deus? Isso vem do Senhor realmente? Então, se 2 ou 3 profetizam, os outros devem avaliar cuidadosamente. Então, que haja ordem neste culto. Se alguém fala em línguas, 2 ou 3, os outros, que tem alguém que interprete para passar aos outros. Se alguém profetiza, que seja 2 ou 3. E se os outros estão lá ouvindo a profecia, que façam avaliações devidas, julguem essas profecias para ver se de fato elas vêm de Deus. E aí existe uma parte um pouco polêmica que é falando sobre as mulheres, mas no caso vamos pensar no contexto histórico onde as mulheres já ficavam em silêncio. Tanto que Paulo, ele dá sequência aqui no versículo 33, parte B, da seguinte forma: como em todas as congregações dos santos, permaneçam as mulheres em silêncio nas igrejas. Então, Paulo só está dizendo, já é costume as mulheres não terem voz, que assim permaneçam para que elas não se envergonhem. Porque imagine num lugar onde as mulheres não têm voz e diante de uma profecia, as mulheres se levantam para questionar os profetas. Olha que vergonha para ela. Hoje a gente sabe que nos ministérios as mulheres são bem atuantes na igreja e para a vergonha nossa dos homens, as mulheres são muito mais atuantes até em ministérios na igreja. E para nossa falha humana, homens, pecadores, nós estamos falhando nisso e muitas mulheres estão assumindo ministérios por falta da nossa responsabilidade como homem. Mas nesse contexto aqui, as mulheres precisavam respeitar a ordem do culto. Já era costume as mulheres não terem voz. Que assim permanecesse para não ter aquela voz em público, porque ela seria envergonhada. Seria como se a mulher estivesse causando afronta, se envergonhando, se colocando em destaque onde não deveria. Então, Paulo dá sequência. Se você quer aprender alguma coisa, quando chegar em casa, pergunte a seu marido. E até dentro do contexto que eu falei na igreja,
Ah, mas aqui, se a mulher for casada, ela chega em casa, pergunta ao seu marido: e se ela for solteira? E se ela for viúva? Como que ela vai perguntar ao seu marido? Ela tem que perguntar lá na hora. Nesse caso, eu, Marcelo, aconselho o seguinte: pergunte ao seu líder imediato, pergunte ao seu pastor quando acabar o culto, quando acabar a cerimônia do culto, para que não haja vergonha, vá até seu pastor, vá até seu líder imediato e pergunte, tire dúvidas, não se exponham de uma forma que vai trazer vergonha para vocês. Então, sem polêmica, né, mas só para pensar no contexto que na época as mulheres já permaneciam em silêncio, Paulo somente dá este conselho. As mulheres não tinham voz, que assim permanecesse para não se envergonharem. E aí nós vamos para a outra parte, que é a parte final, versículos 36 a 40, ordem e decência. Paulo ele conclui esse ensinamento falando que todos os dons, né, nesse contexto ele fala somente de línguas e profecias, mas vamos contextualizar ainda mais, onde qualquer dom exercido dentro de um culto tem que haver ordem, tem que haver decência, porque Deus é um Deus de ordem. Ele não é um Deus de confusão. Ele é um Deus que quer ordem, que quer decência, porque ele mesmo é assim. Ele mesmo criou todas as coisas com ordem e com decência. Que nós possamos também assim permanecer no culto que é prestado a ele e não a nós mesmos. E aí, com base nisso, as aplicações ficam da seguinte forma: proclame a palavra de Deus. Diante do dom de profecia, proclame a palavra de Deus. Fale, Jesus está voltando para levar os seus. Já é a profecia revelada. Cabe a nós apresentarmos a outros. Diante do dom de línguas, de profecia, perdão, diante do dom de profecia, proclame a palavra de Deus. Seja claro, seja evidente. Segunda aplicação, proclame com clareza. Diante do dom de línguas, seja claro na sua proclamação, porque nós somos chamados para falar na língua que as pessoas entendem. Não é que eu vou falar em línguas, mas vou falar na língua que a pessoa entende. Se eu, Marcelo, quero ser um missionário, quero ir de fato para a Venezuela fazer um trabalho missionário no futuro, eu preciso aprender espanhol para eu chegar lá e falar na língua deles. Se eu, Marcelo, vou para uma terra que fala inglês, eu tenho que aprender a língua inglesa para proclamar na língua deles. Se eu, Marcelo, sou do Brasil e quero ir para o Brasil mesmo, eu tenho que saber falar português claramente para que as pessoas entendam aquilo que eu estou falando. Então, fale a língua que as pessoas entendam. Fale com clareza. Terceira e última aplicação, eu vou ler 1 Coríntios 14, 40 e depois o 14, 33a. Aí eu vou finalizar com a aplicação. 14, 40, diz assim: mas tudo deve ser feito com decência e ordem. Agora o 14, 33, parte A. Pois Deus não é Deus de desordem, mas de paz. Então a aplicação fica: cultue ao Senhor com decência e ordem. Não deixe o culto virar uma zona, uma bagunça, uma confusão. Nós somos diferentes do mundo justamente pela ordem, pela decência que é apresentada ao Senhor. Um culto racional, um culto organizado. Sejamos assim. Cultue ao Senhor com decência e ordem para a glória dele. E aí, a grande ideia fica da seguinte forma: proclame a palavra de Deus com clareza, decência e ordens vinda do Senhor. Perdão, ordem vinda do Senhor. Proclame a palavra de Deus com clareza, decência e ordem vindas do Senhor. Que os irmãos fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro.